nossa prática, o exercício da mudança que tanto precisamos para estar ao lado do Senhor. A palestra do nosso amigo Valdo. O tema é a melancolia. Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria, consiga nos envolver para acalmar os nossos corações diante de, muitas das vezes, de muitas tribulações que nós passamos na presente encarnação. E eu costumava dizer que as bênçãos de Jesus caiam sobre nós. E eu, ouvindo uma palestra da Deusa Nogueira, a Deusa diz para a gente que Jesus sempre emana bênçãos para a gente, sempre, permanentemente. É do seu coração misericordioso nos amparar permanentemente. A questão é eu estar em condições de que essas bênçãos eu consiga absorvê-las, consiga recebê-las. Então, nesse sentido, quando eu começo a entender que a proposta do Mestre é sempre o bem para todos nós, a prática do bem, a permanência do bem envolta em nós, eu começo então a criar essa percepção de que talvez, quem sabe, excepcionalmente, eu não estou em condições de receber essas bênçãos. Por quê? Porque elas são fracas? Jesus não pensou direitinho na hora de ajudar o Evaldo? Não, não. Ele é um bem permanente. O Evaldo que nem sempre entra numa sintonia de receptividade de ajuda, que embora ele saiba que precisa, temos a consciência da nossa necessidade. Não gosto, porque não faz parte do conceito da doutrina espírita, quando eu ouço que nós somos eternos pedintes. Não é essa a nossa finalidade. Deus não nos criou para sermos eternos pedintes, não. Deus deseja que nós saiamos da condição do pedinte para aquele que oferece, para aquele que ajuda, para aquele que ampara, que resguarda alguém quando está em um momento difícil da sua jornada. Nós, muitas das vezes, esquecemos que estamos num plano de prova e expiação, ou seja, que nós estamos num planeta que está na segunda série na escala evolutiva dos mundos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas, é o capítulo 4 do Evangelho, ele fala, Santo Agostinho nos traz a orientação da escala em relação aos planetas, aos mundos. Nós estamos na segunda série. A primeira série é aquela fase que a gente saía correndo atrás do mamute, com a pedra na mão, tentando matar ele. Lembra, Roberto, disso? Lembra, né? A gente estava lá, né? Que é a fase pré-histórica, né? Do homem das cavernas, o Homo sapiens. É a fase primitiva do planeta. E nós ainda não tínhamos chegado à conclusão que a palavra era o meio de comunicação, só existiam os bruídos, os urros, né? As formas agressivas de se manifestar. Então, ainda são fases que a gente estamos muito recente, passado desse período do planos primitivos. E depois do plano primitivo, qual a segunda série? Plano de prova e expiação. Ou seja, nós estamos ainda engateando no nosso progresso moral. O nosso progresso intelectual, ele é bem acentuado no nosso planeta. Nós vemos os extremos, né? Centros de cidades com a tecnologia do mais alto grau, e vemos também cidades que ainda não têm luz, não tem água potável, não tem sistema de esgoto, muito característico de um plano de prova e expiação. Essa discrepância ou essa distância entre o bem-estar e o sofrimento social é muito comum. Nessa perspectiva, Jesus, como a Olívia trouxe para a gente no texto, na primeira frase do texto, não vos inquieteis, não é? Ela faz parte lá do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus fala,
Não vos turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Essa frase do mestre é extremamente significativa, sabe, Carlinhos? Porque ele diz que venceu o mundo e nós ainda estamos na fase de vencer no mundo. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma esposa ou um marido excepcional, eu quero ter filhos sadios, inteligentes e bondosos. Eu não sei quem tem isso tudo, eu sei que eu não tenho. Nem sou isso. Mas nós queremos ter expressões maiores de felicidade que não são compatíveis com o plano de prova e expiação. Lá em Deuteronômio está escrito, a felicidade não é deste mundo. Mas não quer dizer que tenhamos vindo aqui apenas para sofrer, apenas para passar pelas agruras sistemáticas da vida física, que não é assim também. Então, quando o mestre fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, Jesus está nos dando antídoto para um mal da sociedade moderna, que é a ansiedade. Olha, hoje é dia 15, né? Dia 15 de agosto. No dia 22 de dezembro, eu vou passar por uma cirurgia. Eu já começo a sofrer daqui. Sabe? E aí todo mundo que eu chego, ora por mim, eu vou operar. Quando? Amanhã? Não, em dezembro. Sabe? Nós vivemos num momento de ansiedade que algo, e pode acontecer, o quê? Quando chegar no dia 21 de dezembro, o que pode acontecer? Ele é tétrico. O Aloysio gritou de lá, morreu. Não, Aloysio, a cirurgia foi cancelada. Já pensa na coisa ruim, né? Aí depois diz que não sabe por que a gente está triste. Está acabrunhado. Eu sei. Sabe? É por isso que a gente não entende aqueles momentos de uma tristeza que se abate sobre nós e que a gente não consegue uma definição clara. Eu estou triste porque eu estou passando mal. Motivo justo. Eu estou triste porque um amor meu retornou para a espiritualidade. Motivo justo. Motivo justo. Eu estou triste porque a Ivana brigou comigo. Ela não chegou, posso falar. Ana, não cagueta. Está subindo? Vou falar rápido. Daí eu fiquei triste porque a Ivana brigou comigo. Mas eu não falo que ela tem razão e eu não. Não é? Nós queremos criar uma capa. Aí vai até embora, Mel. É brincadeira, Mel. Volta. Não deu tempo. Ela foi contar para a Ivana, né? Foi. Chegou ali agora. Então, eu sempre quero encontrar no outro o motivo das minhas insatisfações, das minhas tristezas. E Jesus tira isso de nós quando ele fala nesse capítulo 6, não vos inquieteis. Sabe? Jesus nos dá a pílula salvadora de que a cada dia basta o seu mal. Adianta o Evaldo entrar em desespero porque ele vai fazer uma cirurgia em 2 de dezembro? Não. Por quê? Porque não está nas minhas mãos, na minha possibilidade, a execução de tudo isso que tem que acontecer até chegar lá na cirurgia. Não na onda do Aloysio, que eu vou morrer antes, graças a Deus não vou. Não é porque você quer, Luiz, eu não vou. Tá bom? Mas é o sentimento de que nós temos que aprender a viver o momento que nos é oferecido. Tem até um poema muito bonito, eu não sei ele todo, mas é um poema bonito que diz que o ontem já acabou, o amanhã não sei se virá, por isso que temos o dia de hoje, que é o presente. E é um presente de Deus. É vivermos de acordo com as possibilidades que o Senhor Deus nos favorece. Porque se eu tivesse condições de analisar qualquer ponto com certeza sobre o amanhã, eu não viveria o hoje. Tem também um ditado popular que fala que o melhor da festa é esperar por ela. Quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante para você, mas vai acontecer daí a alguns dias, você vive aquela ansiedade natural daquele momento que vai chegar. E quando alguém fala assim, mas não, que a gente vai para uma excursão na praia, mas se chover, lá vem o urubulino, né? Lá vem o urubulino, não vai, não pode ir, já está botando já
olho grande no meu passeio. Então, nós começamos a viver nesse processo de ansiedade tão grande e que isso vai nos causando uma tristeza íntima. Uma tristeza íntima. Minha mãe já retornou à espiritualidade há muitos anos. Mas quando a gente chega na faixa da maturidade, que vê pai e mãe doentes, dá um vazio dentro da gente, né, pela ideia da proximidade do desencarne, né, e aí a gente já começa a sofrer por antecipação. E eu lembro, a minha mãe, ela muito doentinha, e às vezes eu chegava lá no quarto dela, olhar para ver se estava respirando. Aí ela, de olho fechado, falava assim: não morri. Eu, graças a Deus. Sabe? Porque nós vivemos num momento, numa fase da nossa existência atual de muita ansiedade. E essa ansiedade vai nos causar transtornos psíquicos e físicos. Até acho, falei isso com a Ivana Alencar, quem tinha que fazer essa palestra é o Olívia, que é psicóloga. Sabe? O Evaldo não entende nada desse assunto. Mas quem também me escolheu não entende nada do assunto do Evaldo, então tá tudo certo. Vamos embora, a gente vai no impromesso. É você mesmo, Olívia, que tem que fazer. Por quê? Porque quando a gente fala de melancolia, que é o título do capítulo de hoje, do tópico de hoje, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores, no caso quem traz a mensagem é François de Genebra, ou Francisco de Genebra, né, traduzindo com mais facilidade. Era um espírito que era um irmão que era rico pra caramba no século XVI. Ele era muito rico, era um conde da época. E ele abandonou toda a sua riqueza, todo o seu castelo, todos os seus servos para atender a caridade, de ajudar aqueles que estavam. Se tornou padre por isso, para que pudesse se dedicar com mais afinco àquele que sofre. Por quê? E ele coloca aqui nesse texto que a melancolia, da forma que ele coloca aqui, não faz muito sentido com a questão da depressão. Todos os temas que eu estudei voltado para a melancolia, associam a melancolia à depressão, que é o mal do século, né? O Brasil é o país que mais toma ansiolítico no mundo. No mundo. Mas o Brasil ganha de lá. Ganha. Não, é pela proporção de população. Como? Em relação à quantidade de pessoas que tem, não pela quantidade de população, né? É proporcional. O Brasil é o país que mais toma ansiolítico no mundo. Por quê? Porque vivemos constantemente querendo soluções que não estão nas nossas mãos no agora, no hoje. Quando o mestre nos fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, Jesus, no seu amor infinito por todos nós, ele já sabia que ia chegar em 2024, a coisa ia ficar feia. Porque nós, primeiro, não queremos esperar, mas também não queremos fazer para alguma coisa para que a situação não tome o caminho que estamos vivendo. Está muito frio, muito frio. Inclusive, até falando do frio, a Olívia falou das ações sociais que a casa propõe. Tem um café entre amigos, né, que é realizado todo domingo, 6 horas da manhã, para aqueles irmãos que estão em situação de rua ou de vulnerabilidade social, são oferecidos um café robusto. Café robusto. Porque eu estou dentro da minha casa, embaixo de 1 ou 2 edredons, e dificilmente eu lembro da ansiedade daquele que está em situação de rua, que não sabe se vai ter um café, um pão pela manhã. Então, mas isso daí já não é problema meu, sabe? O meu problema é que eu estou com uma situação para resolver segunda-feira e eu não sei como eu vou fazer e a minha vida para hoje. A minha vida para hoje. A ponto de eu não olhar para aqueles que estão ao meu redor, que têm necessidades muito maiores do que a minha e que eu posso ajudar. Eu posso minorar. Não é resolver os problemas do mundo, que a gente não tem a mínima possibilidade disso, mas também não ser indiferente à dor alheia. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: vencida as imperfeições e os vícios, o que impede
o espírito de progredir? Essa pergunta me impactou, porque eu entendia que as minhas imperfeições morais e os meus vícios eram o grande responsável pelo meu não progresso moral. Mas Kardec pergunta que, vencendo isso, o que impede o Evaldo de progredir, de evoluir moralmente? Os espíritos respondem quase que laconicamente: a indiferença moral. E quando nós entramos num processo de melancolia pelaquela dor que eu não sei se eu vou enfrentar, eu entro paulatinamente na indiferença moral. A dor do outro já não me incomoda mais. A dor do outro é problema do outro. Eu quero saber que eu não estou dormindo bem à noite. E o outro, muitas das vezes, não está dormindo porque está com fome, está com dor, está sentindo uma forte ausência de um amor que retornou ao plano espiritual, mas isso daí não é problema meu, não é essa a proposta dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta dos espíritos é que nós comecemos a nos entrelaçar na preocupação de um pelo outro, porque o único meio de você se distanciar da dor é quando você potencializa o socorro ao outro. Nós temos ali a figura amorosa de Adolfo Bezerra de Menezes, que estamos no seu mês. É um espírito que ainda temos muita dificuldade de compreender. Muita dificuldade de compreender. Porque ele principia pelo amor ao próximo numa instância que a gente ainda tem muita dificuldade de imaginar, quanto mais de fazer. É um espírito que ele chegou em casa certa vez, não é seminário não, mas posso falar, né? Obrigado. Ele chegou em casa uma vez, depois de passar o dia todo atendendo várias faixas sociais na cidade, e quando ele morava num sobrado ali no Grajaú, quando ele entrou em casa, estava assim no sofá, a esposa com a filha dele, muito doente, uma febre altíssima. Só para lembrar, o Dr. Bezerra teve 11 filhos, 6 desencarnaram durante a trajetória da sua vida em várias faixas de idade, né? E a filha com uma febre muito forte, e a esposa dele falou assim, ela está com uma febre muito forte. Aí o doutor Bezerra já foi lá dar atendimento à filha, nisso, bate na porta dele. Aí ele foi atender. Era uma mãe. O doutor Bezerra morava no Grajaú. A mãe morava na Saúde, ali atrás da rodoviária, ali da Central do Brasil. Aliás, Saúde não, Previdência, Morro da Previdência. Ela morava ali. Ela foi lá atrás do doutor Bezerra, que o filho dela, único, estava com uma febre altíssima e não tinha ninguém para ajudá-la. E ela lembrou dele. O senhor não é o médico dos pobres? Ele falou, não, minha filha, eu sou médico, sem distinção de classe social. Aí ela falou, eu só posso contar com o senhor para salvar a vida do meu filho. O doutor Bezerra chegou perto da esposa, falou, cuida dela, que eu vou sair. Não tinha Uber na época. Era na Canela, né, Neidinho? Bom ditado. E ele saiu, a esposa falou assim, nossa filha, que também está com febre. Ele falou assim, nossa filha, tem você e Nossa Senhora para cuidar. Ela só tem a mim. E foi. E foi. Voltando já tarde da noite, alta madrugada, ele quando vai abrir a porta da sua casa, aquele silêncio terrificante, né, que você fica na esperança de ouvir um barulhinho, né, aquele silêncio total, ele abre a porta, o sofá estava vazio, ele sobe lentamente as escadas, quando chega no quarto dele, estava a esposa e a filha dormindo placidamente. Ele coloca a mão na menina, percebe que não havia febre, aí Dr. Bezerra fala, onde estava a minha fé que eu duvidei da assistência de Nossa Senhora? Porque ele não falou para a esposa dele que a filha tinha ela e Nossa Senhora para cuidar. Mas ele daria uma demonstração da nossa fragilidade na nossa fé. Que fé não é crença. Crença é uma situação onde você precisa de elementos recorrentes para manter essa crença ativa no nosso íntimo.
o que nós estamos falando de fé. Fé é uma confiança inabalável, porque o que Kardec fala para a gente na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Não estou dizendo que o espírita ou aquele que tem fé não possa passar por um momento melancólico, não é isso. Repito, estamos num plano de prova e expiação. Ainda conviveremos com a dor, com o engano, com o erro, com o certo e o errado, o bom e o ruim, ainda conviveremos com isso. Por quê? Porque todos esses sentimentos não estão dentro de mim. Eu acerto e erro, sou bom e sou ruim. Tenho certeza e tenho dúvidas. São características do plano de prova e expiação. Mas François de Genebra, ele fala para a gente que essa melancolia, essa tristeza momentânea que às vezes não conseguimos identificar a origem. Porque muitas das vezes nós associamos tudo aos nossos irmãos desencarnados. Né, Mário? Tudo é culpa dos irmãos desencarnados. Depois que o espírita, conhecendo a pergunta, se eu não me engano, 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os benfeitores da humanidade, se os espíritos influem nas nossas vidas. E os benfeitores respondem, muito mais do que imaginais, de sorte que eles vos dirigem. Então, ótimo, voltamos à terceirização. Se eu não estou bem, é culpa do espírito que me acompanha. Jamais culpa minha, da minha dúvida, da minha falta de fé. Eu vou lá para o Cefac hoje, porque hoje tem palestra, tem passe, tem cirurgia espiritual, tem as salas de corrente. Mas não sei se vai dar certo, não. Sabe? Não sei. Alguma coisa aqui dentro me diz que não vai dar certo. Qual a possibilidade de dar certo? Porque falta confiança. Falta, é por isso que eu falei, fé vem da palavra original, a palavra grega é fidelis, de fidelidade. Eu vou enfrentar dificuldades na minha vida física? Sim, vou. Ainda sou um espírito em prova e evolução, então é natural que eu encontre as dificuldades criadas por mim, mas não terceirizando a culpa para os outros, não. Porque os espíritos que eu quero culpar das minhas insatisfações íntimas, eles não têm voz para se defender, a não ser na reunião mediúnica. E aí o espírito fala assim, eu estou perseguindo ele porque ele também me perseguiu. A gente fala assim, mas como assim? Aí se o espírito pudesse, usava uma expressão bem popular, né? Chumbo trocado não dói. Não é assim que a gente fala? Bateu, levou, não é? Então, esse processo de melancolia que a espiritualidade nos traz é para nos alertar a necessidade premente da minha prece, da minha oração, da minha busca de conectar-me com a espiritualidade superior, que anseia pelo meu bem-estar e que eu apenas tenho que me colocar à disposição para realizar as tarefas que me são condizentes. Eu não deveria, eu não gosto de dizer que não posso, me dá uma ideia, né, de uma assertiva muito imperativa. Eu não deveria deixar me abater pelas percepções do talvez. Talvez amanhã eu vou conseguir fazer isso. E eu tenho mais crença no talvez do que na certeza de que Jesus fala para mim. Pede-me com fé que eu vos atenderei. Jesus manda a gente pedir a ele. Mas não é pedir uma vez e passar terceirizando novamente o problema para Jesus, não. Já fiz a minha prece, acabou, agora ele que se vire de atender o meu pedido. Não. Como diz uma amiga nossa, né, Ivana, que mora lá no Acre, ela é protestante, ela fala, Jesus não é garçom não, gente. Jesus, traz a paz para mim. Legal. Agora traz mais um pouquinho que aquela já acabou. Não, Jesus não é garçom. Emmanuel fala no Pão Nosso que Jesus não é pajem para atender aos nossos petitórios descabidos. Uma forma de o Evaldo se resguardar do processo de melancolia é o Evaldo associar o que está no Evangelho
segundo Mateus. Lá no finalzinho do Evangelho, Jesus estava lá no Getsemane, naquele momento de profunda oração. Ele, no seu silêncio, ele diz para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está nos dando o direito, diante de uma dificuldade que eu me sinto fraco para enfrentar. Jesus me dá a possibilidade de eu pedir a Deus que adie aquela prova, aquela circunstância. Pedir. Jesus não dá esse direito. Mas a seguir, Jesus vem com uma frase que desconcerta um pouco a gente, porque Jesus fala assim: mas para isso eu vim. Jesus veio, encarnou aqui na Terra com um objetivo que ele alcançou, que era de trazer a boa nova que ele recebeu do Pai, através da exemplificação, mostrar para a gente que o bem sempre vai vencer. E ele sabia que havia a grande possibilidade de acontecer o que aconteceu. Porque ele foi preso, foi espancado, ferido, uma coroa de espinho e foi crucificado. Ele falou: para isso eu vim. Ah, mas Jesus sabia que ia acontecer isso tudo? Sim, sabia. Ele, na última ceia, chamada última ceia, ele fala assim para os discípulos: eis que é chegada a hora do meu batismo, e anseio que ele aconteça. Batismo é a cruz, não é ir lá jogar a aguinha na cabeça achando que está resolvido, não. O batismo que Jesus se refere é a crucificação. Anseio que ele chegue. O que Jesus está falando? Ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe que veio para essa finalidade, mas vocês lembram, na história, Jesus estava lá meio acabrunhado, porque ia passar por essas coisas, agora não. Essa cruz é pesada, 150 quilos, gente. Viu o tamanho do prego? Na mão até que furou rápido, né? Foi 3 marteladas. Mas no pé era assim, ó, o pé era um sobre o outro. Imagina para vencer aquilo tudo ali, na martelada. Sabe? Mas para isso eu vim. Não causou no mestre 1 minuto, 1 milésimo de segundo de ansiedade ou de vontade de desistir. Estou lá na Taquara esperando a van do Pau da Fome, a Luiz, e a bendita não vem. Quando vem, vem cheia, passa direto. Eu ligo para o Luiz, mas ele não atende, não adianta ligar não. Entende? Nós criamos ansiedade pelas situações mais frágeis que nós passamos na nossa existência. Tem pessoas que passam por situações graves? Evidentemente que sim. Não vamos jamais menosprezar a dor de ninguém. Porque, como diz Chico Xavier, não tem um aparelho para medir dor. Não existe esse aparelho. A dor, você confia que a pessoa está dizendo que está passando por uma dor muito forte, você confia porque sabe que cada um tem um parâmetro para dor. Eu costumo dizer que quando a mulher fala assim, está doendo, o homem já teria desencarnado. A gente sabe disso, né? Que o homem, o homem ele chega perto de saber o que é a dor de um parto quando ele tem resfriado. É uma coisa incrível, né? É uma coisa incrível. Então, mas naquele momento crucial que Jesus fala, mas para isso eu vim, a outra frase de Jesus arrebenta com a vontade da gente de não aceitar as correções que temos que enfrentar. Que se cumpra a vossa vontade e não a minha. Quantos de nós, eu ainda não consegui, mas quantos de nós já conseguiu diante de um grande tormento? Grande tormento. A pessoa perdeu o emprego e era o único respaldo daquele grupo familiar e perdeu o emprego, não tinha perspectiva de arrumar um outro rapidamente e ela fala na sua prece, que se cumpra a vossa vontade e não. São situações que cada um vai poder avalizar de acordo com a sua condição. Não existe regra, não existe uma receita. Faz isso, mais isso, mais isso, 3 vezes ao dia que seus problemas acabaram. Não, isso é a organização Tabajara. Lembra da organização Tabajara? Seus problemas acabaram.
Chegou? Não, então, na vida real, na nossa vida de relação, tanto a relação entre nós, encarnados, e entre os desencarnados, a proposta é de auxílio mútuo. É você perceber que o outro está caminhando um tanto quanto cabisbaixo, com um olhar triste. Não é você querer solucionar o problema do outro, não. É você oferecer ao outro um abraço, um sorriso, estou contigo, precisar, me liga. Estou disposto a te ouvir. Porque nos momentos de melancolia, você não quer que apareça a fada mágica, que num plim-plim-plim tudo se acabou, porque sabe que isso não existe. Mas nós queremos uma amizade, uma orelha emprestada. Emmanuel fala para a gente, no Caminho, Verdade e Vida, que o homem busca insistentemente a necessidade da oratória. Mas esquecemos a importância da escutatória. Sabe? Então, todos nós vamos passar por dificuldades? Sim, vamos. Cada um no seu grau de suportação. E você não tem o direito de menosprezar a dor do outro, repito. Certa vez, lá em Uberaba, tinha 2 irmãos esperando para falar com o Chico, sabe, Roberto? E um estava com o dedo vermelho, uma unha encravada, que não conseguia andar direito. E um outro que estava do lado dele tinha tido um pé amputado. Aí o que estava com a unha encravada falou assim: feliz é tu que nem tem dedo. Aí ele falou assim: como eu queria ter um dedo para uma unha encravar. Porque muitas das vezes aquilo que eu elenco como sendo uma dor muito grande, para o outro seria uma felicidade ter aquele tipo de problema. Chega perto de um irmão que está em situação de rua, nesse tempo, e fala para ele que você ficou chateado que o teu chuveiro não está esquentando. Fala para ele. Ele fala assim: eu queria só tomar um banho. Encararia como eu vi encarar água fria para tomar banho, pela necessidade de asepsia, sabe, de limpeza, pela necessidade. Então, o que muitas das vezes me leva a um quadro melancólico, na realidade, me desculpe a franqueza, porque eu estou sendo o primeiro a ouvir, na realidade é egoísmo. Aonde a minha felicidade é mais importante, mesmo que todos ao meu redor sofram, chorem, esbravejem, sabe, se descabelem, porque o meu problema é o maior de todos. Sabe por que nós estamos aqui? No Centro Espírita, a gente às vezes esquece o nome da casa, não é? A gente fica tanto na sigla da casa, a gente esquece o nome da casa. Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. Porque dizem os benfeitores, através do Sr. Allan Kardec, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É você vir para cá com uma fé tão forte, que quando você olha e vê que alguém está com uma dificuldade que é maior do que a sua, você aplique a lei do amor e a lei de caridade, esquecendo da sua dor. Só que nós ainda vivemos numa redoma do eu, sabe? Eu é que importo, eu é que preciso, eu é que estou necessitado, mas tem o outro, não, o outro que espere. Eu esperei, sabe? Ou então, tem um ditado popular que eu gosto muito, que é goiaba, barriga cheia, goiaba tem bicho. Sei lá, das terras da Luísa. Barriga cheia, goiaba tem bicho. Agora, quando a barriga está vazia, de fome, tu nem olha, nem abre a goiaba, mete ela toda na boca, porque bicho de goiaba é goiaba. Não é? Não é o mesmo gosto? É o mesmo gosto, você come bicho de goiaba, é igualzinho a goiaba, não muda não. Pode comer na fé. Por quê? Porque quando eu venho aqui na condição, e como a maioria de nós chegamos aqui, na condição de necessidade, eu não me aborreço se está demorando, sabe? Eu não me aborreço que tem que subir a escada para assistir a palestra lá em cima. Eu não me aborreço que o ar-condicionado está muito frio. Eu quero ser atendido, eu quero ser ajudado, eu quero ser liberto da minha dor. Mas depois que passa esse momento inicial, brincadeira, cara, a Ana está aí. Ana é aquela dali, gente, olha lá.
É do bazar, ela. Quando fala bazar, é ela e Valquíria que está ali. Levanta, Valquíria, para o pessoal ver você. Como é que as pessoas vão lá buscar no bazar se não sabe quem é? É a lei da compensação. Depois que você se liberta de muitas dificuldades, começa a respirar com mais calma, aí você começa a perceber que Ana e Valquíria estão aí. Sabe? Por quê? Porque enquanto eu estou vivenciando a minha dor, a minha dificuldade, eu estou envolto no meu mundo. E qualquer pessoa, até Ana e Valquíria, que chegar pode me ajudar. Então aí eu não escolho. Eu não escolho. A casa espírita, ela foi criada, no caso da nossa casa, Centro Espírita. Eu fazendo um cursinho para não esquecer, sabe, Marlene, o nome da casa. Às vezes a gente esquece, né? Fica só Cefac para cá, Cefac para lá. Um dia me perguntaram o que era Cefac, e eu quase gaguejei para poder dizer, porque a gente não fala constantemente o símbolo que essa casa representa para todos nós. Mas o Cefac foi criado porque a espiritualidade falou: virão muitos irmãos necessitados em busca de ajuda, que se capacitarão para ajudar outros irmãos que chegarão mais à frente. E quem de nós quer sair da condição do coitadinho para a condição do servidor? Porque, apesar de trabalharmos para a seara de Jesus dentro do Cefac, isso não quer dizer que a nossa vida vai ficar uma vida maravilhosa, sem dificuldade nenhuma. Quem propõe isso está enganado, redondamente enganado. Sabe por quê? Porque Jesus falou: não vos inquieteis, eu venci o mundo. É você vencer as suas dificuldades, as suas dores. As suas dores. Irmã Dulce, lembra a Irmã Dulce, lá da Bahia? Agora, né, na versão da Igreja Católica, Santa Dulce, né? Ela, Divaldo chegou lá no hospital, que ela começou num galinheiro, sabia? O hospital dela começou num galinheiro, que tinha 2 pessoas muito doentes, situação muito difícil lá em Salvador, não tinha como abrigar aquelas pessoas, ela pediu a um senhor que tinha um terreno muito grande, se podia botar embaixo do teleiro. Aí ele falou assim: aquele é um galinheiro, mas também é filho de Deus, a galinha. E levou os doentes para lá e ela fez um hospital a partir daquele galinheiro. Divaldo chegou lá um dia, era muito amigo da irmã Dulce, e ela estava sentada numa cadeira cochilando, sabe, doutor? Não é pela idade não, gente, era cansaço mesmo, porque a luta dela era enorme. Divaldo chegou e falou assim: irmã Dulce, nessa cadeira dura? Tem uma caminha? Não tem, meu filho, está tudo ocupado, graças a Deus. Aí Divaldo falou: não pode a irmã Dulce ficar numa cadeirinha. Ele saiu dali, reuniu um grupo de amigos e providenciaram uma cama para ela, sabe? Não muito, assim, coisa rica, né? Mas uma cama com um colchãozinho, tudo direitinho, e mandou entregar lá, ela mandou agradecer, passou um mês, Divaldo foi lá, onde estava a irmã Dulce? Na cadeirinha. Ai, mãe, a cama que eu arrumei para a senhora. Ah, Divaldo, por causa dessa cadeirinha eu já montei 3 enfermarias, agora eu estou na 4ª. Sabe? Vocês acreditam que ela tinha depressão? Do bem. Né? 7-1 do bem, né, Luiz? A gente não está lá, não, Luiz. A gente é vender a cama. Entende? O processo da melancolia, como François de Geneve fala para nós, está invariavelmente associado ao você querer fazer mais o bem do que você já faz. Olha que maravilha. Você fazer mais pelo outro do que você já faz. Aí lhe dá esse sentimento de melancolia, de você querer, sabe, Roberto? Você saber que a necessidade permeia ao teu redor, você não consegue dar mais de você. Aí você entra nessa melancolia, sabe por quê? Que diz François de Geneve? É aquela melancolia daquele espírito produtivo, aquele que quer fazer o bem, e ele sabe que o corpo impede maiores ações. Impede maiores ações. O doutor Herman uma vez falou para a gente, numa conversa, que ele estava falando que muitas das vezes a gente cansa das tarefas diárias que a gente tem para desempenhar, além das tarefas na casa espírita. Aí o doutor Herman falou que ele ficou envergonhado
Porque numa conversa com Eurípides Barçanufo, o professor Eurípides falou que ele tem, Francis, olha só, 5 minutos de férias por ano. 5 minutos de férias por ano. E ele aplica esses 5 minutos tentando ajudar alguém. Sabe? Toda semana mesmo lá para você faz? Toda quinta-feira, se eu faltar um dia. Sabe? Nós começamos a mensurar as nossas atividades por hora de trabalho e não por dias de trabalho. E quando aquele espírito é laborioso, ele quer produzir para demonstrar a gratidão dele a Deus, a Jesus, ele começa a perceber que a vida física impede uma progressão maior de trabalho pelas necessidades da vida física. Então ele sente melancolia, ele fica num estado lacônico de querer fazer mais, mas não tem condições de fazer mais. Não tem. Nós, muitas das vezes, perdemos tempo. Olha o que eu vou falar, eu pensei que era absurdo, sabe, Francis? Mas não é não. Perdemos tempo naquelas preces intermináveis, enquanto o irmão que está sofrendo, você não atende. Chico estava num momento de oração, lá em Uberaba, no Centro Espírita da Prece, ele no seu quartinho, né, naquela prece comovedora de agradecimento a Deus pela oportunidade do serviço ao próximo, Emmanuel apareceu. O que está fazendo, Chico? Emmanuel está agradecendo a Jesus, a Deus, a oportunidade do trabalho, então para de agradecer e vai trabalhar. Porque o salão está cheio de pessoas para você ajudar e você está aqui perdendo tempo na oração improdutiva. Porque a melhor oração que a gente pode fazer é a ação ativa em prol do outro. Que aí você agindo assim, diminuirá a ação da melancolia, diminuirá, a gente ainda não tem condições de se afastar. Por quê? Porque a nossa necessidade ainda de nos reunirmos no propósito do trabalho e do bem, ainda é circunstancial. Falava isso com o Roberto. O bem é circunstancial. Eu faço o bem para minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos. Mas eu não faço bem para os amigos da Patrícia. Porque também não dá, eu não sou super-homem. Agora, ser bom é incondicional. É você agir dentro do princípio da bondade indistintamente. Quem vocês conhecem que é assim? Jesus de Nazaré. Ele é o único. Por isso, quando um mancebo chega e fala: eu fui fazer palestra numa casa, eu gosto de falar isso, eu não vou falar o nome da casa porque é pecado. Eu fui fazer palestra numa casa, salão enorme, e aí, essa plaquinha aqui, 10 minutos. Aí estava uma menina lá atrás, onde Marilene fica, ali, placa na mão. Aí eu achei que aquelas meninas da luta de boxe, né, quando mostra os rounds, eu lembrei logo daquilo. Aí eu quase que eu me desconcentro da palestra, sabe? Mas deu para concluir, graças a Deus. Aí na outra vez que eu fui na mesma casa, aí tinha um senhorzinho. É prática da casa, não é nada pessoal, não. Aqui é assim, bem delicado, mas irrita. O nosso, então, tá vendo? Você fica brincando, eu perco o assunto. Mas o nosso maior objetivo aqui, gente, não é fazer crítica ao sentimento de melancolia ou o sentimento de depressão, jamais. Por quê? Porque é um caso muito sério, sabemos disso. Tem várias consequências que poderiam advir se não tivesse uma ajuda. Já viu ali, ombro amigo? É para usar, sabe? Eu estou precisando conversar, eu vou ali que vai ter ali um ombro amigo para ouvir as minhas dúvidas, as minhas lamentações. Porque apesar, Paulo de Tarso fala para a gente na carta aos Romanos, sofreis, mas não murmureis. E depois que inventaram o tá ruim, para ficar bom, demora. Sabe? Fulano, como é que está? Estou indo como Deus quer. Está muito bom que Deus quer a tua felicidade. Se você está indo como Deus quer, então você está feliz. Não, mas eu quero dizer que eu estou indo como Deus quer, mas não quer muito bem. Sabe?
Não quer muito bem. O fulano aí, tudo bem? Não sabe o que é, tá? Depois que eu falo contigo. Pera aí. A gente vai saindo de fininho, porque a gente não quer dar a oportunidade do outro encostar a cabeça no nosso ombro. Porque perguntaram uma vez a Chico como ele encarou as diversas enfermidades que ele enfrentou. Porque o Chico tinha 2 esposas e um amante, sabe, Alô? Vocês sabiam disso? O Chico Xavier tinha 2 esposas e uma amante. E ele dizia que quando as 3 se encontravam era uma encrenca, sabe? Porque era a angina e o glaucoma. A amante era a dor ciática, porque ele tinha hérnia de disco lombar. Então, quando as 3 começavam a conversar, batia um desespero nele. E aí, a única forma de ele aliviar a pressão das 3 brigando com ele, qual era? Ia para a comunidade do Pássaro Preto levar uma cesta de alimento para aqueles que não tinham nada e nem força para gemer. Sabe? A prática do bem vai te favorecer a você começar no processo de esquecimento de você mesmo. Porque nós vivemos muito no nosso mundo íntimo. Só a minha dor é a mais importante. Se fosse assim, Jane e Marilene falassem assim, agora a ordem de atendimento vai ser quem gritar mais alto. Imagina a balbúrdia que ia ser isso aqui. Até quem não está sentindo nada gritaria, só pela felicidade de poder entrar na fila lá para ser atendido. E a proposta do irmão João, sabe qual é? Aquele que for mais resignado vai ser o mais ajudado. E aí? É avaliação espiritual, não é material. Não é o que você diz que faz, é o que você demonstra que faz. Sabe? Tiago, na primeira epístola de Tiago, lá que está lá na Boa Nova, na Bíblia, Tiago fala, mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Então, se a minha fé, a minha certeza de que eu venho nessa casa para ser ajudado, para ser amparado, ser socorrido, ela está intimamente ligada ao quanto que eu quero me doar para ajudar o outro também. Porque ficar só na base do eu quero, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, o meu processo melancólico, ele não se esvai. Sabe por quê? Porque eu não consigo pensar fora de mim. O pensamento é só para mim. Só eu que preciso, só eu que choro, só eu que sofro, só eu que passo por dificuldade. O mestre fala que ele veio para os doentes, pois os sãos pertencem ao Pai. Aí um irmão perguntou a doutora Erma assim, na sala de cirurgia, depois que terminou o tratamento dele, qual o seu diagnóstico? E o doutor Erma falou assim, baseado nas informações do Evangelho de Jesus, todos nós somos doentes e só podemos nos libertar dessa doença quando formos bons para todos, não só para mim. E é assim, porque esse processo melancólico que o François de Geneve vem fazer para a gente, é que quando você começar a esquecer de você, do egoísmo, do egocentrismo, só você que é importante, o mundo todo pode acabar ao seu redor, que não fará diferença nenhuma, você continuará vivendo naquele vazio existencial. Nada nos completa. Nada nos completa. Quando a gente começa a se doar um pouquinho, sair do nosso círculo intimista de necessidade, começa a olhar para o outro, ameaça um sorriso, sabe? Alguém que vai sair, vai levantar, você percebe que tem dificuldade, você prontamente estende a mão para ajudar, dá aquela satisfação íntima de ser útil. Porque quando Jesus fala assim, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estive doente, me visitaste. Estive preso, foste me ver. Jesus pede pouca coisa para nós. Se eu começar a me preocupar em atender às orientações de Jesus, eu vou limitar a ação da melancolia, da tristeza na minha caminhada. O Evangelho, o Alex fala isso para a gente sempre que ele está aqui, né? Que o Evangelho é alegria, mas a gente, como não sabe ser alegre, nós somos
bagunceiro, sabe? Nós agimos com uma desigualdade de entendimento acerca da alegria. Eu não consigo ainda ter a alegria serena de ver um amigo sendo tratado. A minha vez chega depois. Será que a gente age assim? De perceber a necessidade de alguém que naquele momento é superior à minha e falar assim, não, pode atender ele ou ela primeiro. Porque aí a gente começa a se libertar daquelas mazelas íntimas que nós criamos. O Evangelho nos quer felizes. E o homem só é feliz, diz o Espírito a Kardec, praticando a lei de Deus. Dela se afastando é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. A minha maior infelicidade é quando eu pratico o mal também para mim. Não só para os outros, também para mim. Que nós possamos compreender que iremos enfrentar momentos melancólicos, sim. Mas Jesus fala, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus está pedindo, convidando a gente para ir para Ele, que a gente vai ter mais motivos para sorrir do que para chorar. Graças a Deus. Obrigada, Evaldo. Reflexões super